Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na tela da Band Amazonas. Começa mais uma entrevista coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Nós por aqui seguimos no mesmo formato, claro, tendo ali o distanciamento que é recomendado pelas autoridades de saúde. Quem participa comigo aqui na entrevista coletiva é o repórter Jorge Guerreiro, o repórter daqui da casa. E o nosso entrevistado de hoje é o secretário da CEMUSP, que é a Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos, Paulo Farias. Secretário, boa noite para o senhor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por que está aqui com a gente, né, na entrevista coletiva. Boa noite para o senhor. Boa noite aos telespectadores da Band TV, aos telespectadores do Entrevista Coletiva, a você, Flávia e Jorge, e meu muito obrigado pela oportunidade e pelo convite para podermos trocar algumas ideias e esclarecermos alguns pontos das ações atuais da Secretaria. Muito obrigada. A gente já começa falando sobre vídeos que circularam nas redes sociais, sobre aquela vala mecanizada contínua que foi feita, né, pela prefeitura. Eu pergunto do senhor por que aquela cena causou tanto desespero, talvez, ali para as pessoas? Aí é uma questão de percepção do método construtivo, não é? Primeiro, nós precisamos entender o seguinte: quando eu abro uma vala de cada vez e deposito nela uma urna funerária, o que eu tenho ao final do processo? Eu tenho uma urna, uma faixa de terra, outra faixa de terra, outra urna e outra faixa, e assim sucessivamente, não é? Num trabalho que é feito vala a vala. Quando eu mecanizo esse processo, porque a demanda aumentou tanto que o desgaste físico dos funcionários estava já muito grande e no primeiro momento, então, lançamos mão de uma retroescavadeira para fazer uma por uma, mas mesmo assim o arremate é manual e o desgaste permanecia pelo aumento da demanda. Nesse outro método construtivo, em que se abre uma única faixa, uma única vala com uma máquina maior e depois vemos colocando urna a urna, com um espaço entre elas, não é? E ao final, então, a retro deposita a terra sobre todas elas e faz o preenchimento dos espaços laterais. O resultado final obtido é exatamente o mesmo. Nós temos uma urna, uma faixa de terra, uma urna, uma faixa de terra e assim sucessivamente. Então, do ponto de vista de resultado final, não há diferença nenhuma. O que se tem, sim, é um ganho de eficiência, um aumento da velocidade de trabalho e de proteção dos coveiros, que estão fazendo jornadas bastante grandes, bastante extenuantes, aonde nós temos, então, que diminuir o esforço físico humano de cada um. Não é? Essa foi a necessidade da mecanização, não é? Mas, do ponto de vista das famílias e das pessoas mortas e que estão lá sepultadas, o resultado é exatamente o mesmo. Elas estão, cada caixão individualizado, entre eles uma faixa de terra, e fundamental, qual é a obrigação primeira da Secretaria? É garantir a individualidade e a rastreabilidade dos caixões. E isso está assegurado pelo método que está sendo implementado. Inclusive, rodou também a informação durante a semana de que caixões vazios estariam sendo enterrados para causar pânico para a população. Inclusive, nesses prints que estavam sendo rodados nas redes sociais, dizia que essa informação partia
do Grupo Bandeirantes, né? Uma fake news, porque daqui da emissora não saiu nenhum tipo de informação em relação a isso. Então, a gente aproveita até o momento para desmentir essa informação. Infelizmente, é mais uma fake news que vai para as estatísticas, né, secretário? Mas o senhor ouviu essa informação, né? Eu recebi também esse material. Claro, isso, assim, infelizmente, não dá nem para chamar de brincadeira de mau gosto, porque o nosso momento atual não é para brincadeiras, né? Isso é um ato criminoso de mau gosto, e eu acho que, se for possível, rastrear quem postou isso, não é? E em havendo a necessidade que os órgãos de controle assim o determinem, né, que o denunciante proceda, então, à abertura de caixões para ver o que tem lá dentro, porque é realmente um trabalho muito ruim, e com essas coisas não se brinca, né? Então, é totalmente descabido. É lamentável mesmo. Pois é, secretário, o senhor falou aí, diante dessa informação, a gente não sabe qual o interesse desse tipo de pessoa que está por trás desse tipo de informação, qual o interesse que essas pessoas têm em ficar propagando fake news. É isso. E o senhor demonstrou aí durante a sua fala, secretário, que o senhor se preocupa também com a saúde dos coveiros. A gente sabe que o número de EPIs no mundo inteiro está em falta, né? E aqui no Amazonas, como é que está o estoque de EPIs para esses profissionais que todos os dias estão aí enterrando as vítimas de Covid-19, estão tendo contato direto com eles? Nós, com relação a isso, existem algumas normas técnicas, alguns procedimentos de desinfecção do caixão após o seu fechamento com álcool, foi providenciado. As próprias funerárias procedem dessa maneira, desinfectando o caixão. O nosso pessoal também tem álcool e estopa. Nós compramos os EPIs, mas afora isso, EPIs são materiais de consumo muito grande. Nós tivemos algumas notícias muito boas aqui. Uma quantidade grande de pessoas, empresas aqui de Manaus nos procuraram, apresentando assim o desejo de doarem EPIs para os coveiros. Um caso que me ocorre agora, assim, as costureiras da escola de samba Reino Unido do Morro da Liberdade se juntaram com empresários do bairro e elas produziram os macacões de cobertura para os coveiros, né, que protegem eles, as suas roupas diárias do contato com qualquer material, e foi uma iniciativa muito bonita delas lá e das pessoas do Morro da Liberdade que produziram esse material, e estamos diuturnamente buscando mais materiais. O decreto de catástrofe criou mecanismos de mais agilidade. Agora, há algumas dificuldades, realmente. Em alguns casos, os preços aumentaram muito, outros, o material não está disponível, mas, enfim, estamos trabalhando para que sempre o nosso pessoal esteja provido do material, né? E temos, foi designado um servidor que tem como incumbência percorrer as operações de campo, orientando e cobrando dos funcionários que efetivamente façam uso desses EPIs. Nós sabemos que as pessoas têm alguma dificuldade, às vezes não gostam de fazer trabalhos pesados usando máscaras, mas isso tem sido permanentemente relembrado, orientado e cobrado que seja feito o uso. Secretário, só para a gente ter uma ideia, assim, talvez, da dimensão da situação, qual era a média de sepultamentos dia antes de Covid-19? E agora, como é que está a situação? Até o dia 28 de março, a nossa média histórica, média de longo prazo, era de 28 sepultamentos por dia, né?
e agora, ontem, por exemplo, foram realizados 135. Então, o aumento é significativo, isso é preocupante, isso não deixa nenhuma dúvida de que pessoas estão morrendo, que o caso é sério, que precisa ser levado com muita seriedade. E é claro, a CEMUSP não faz a determinação da causa-mortes. Nós recebemos as declarações de óbitos e fizemos a transcrição delas, né? Mas, independentemente do que seja a causa-mortes declarada, a verdade é que o número de mortes aumentou bastante na nossa cidade. Ou seja, secretário, o senhor falou aí que 135 óbitos aconteceram nessa semana, né? Nos últimos dias da semana, por exemplo, quinta, sexta-feira, foi isso? E aí, então, a gente tem uma média, a gente faz uma conta, assim, de mais ou menos 30 óbitos, era o comum antes dessa pandemia, né? Era a média diária de 30 óbitos que a CEMUSP fazia, de enterros, que a CEMUSP fazia nos cemitérios da capital amazonense. Então, por conta disso, houve aquela restrição de número de pessoas, de familiares que acompanham ali o cortejo da pessoa que foi vítima da Covid-19, porque tem um número para a pessoa que foi vítima letal de Covid-19 e para pessoas que tiveram outro tipo de morte, outra causa de morte, né? Então, foi essa a medida que a Prefeitura de Manaus teve para conter a proliferação do vírus? Por que essa diferença nesses casos de óbito? Essa medida se fez necessária porque, exatamente, com esse aumento muito expressivo na movimentação de sepultamentos, acabou que isso gera também aglomeração, gera maior contato entre as pessoas, aumenta o risco de contaminação, não é? Então, isso fez com que a Prefeitura necessitasse desse decreto restringindo, criando regras, não é, mais restritivas para velórios e cortejos fúnebres, e também para o acesso aos cemitérios. Porque, veja, nós tivemos dias esta semana em que, mesmo restringindo o acesso ao cemitério, o número de sepultamentos era tão grande que o número de pessoas acabou sendo muito grande. Então, e isso, claro, coloca todos em risco, né? Então, é importante, nesse momento, que as pessoas percebam a importância dessa restrição e entendam o que está sendo feito, que é para a proteção de todos. E aí eu queria dar aqui agora uma notícia para vocês. O prefeito Arthur já me autorizou e nós já demos início aos trabalhos. Um arquiteto está fazendo um projeto arquitetônico para aquela área que está sendo utilizado agora com as vítimas do Covid e outros óbitos desse momento. Toda aquela área será transformada em um belíssimo parque memorial. Então, isso é importante para que as famílias saibam que, se nesse momento nós estamos tendo uma pressão muito grande, se nesse momento tudo pode parecer uma grande correria, é importante que as famílias saibam que as suas pessoas estarão sepultadas em um local que muito em breve será um local muito bonito, muito agradável para visitação, contemplação, e lá será construído um memorial pela saúde pública. Essa foi uma ideia do prefeito Arthur, para que se crie um memorial pela saúde pública e para que lá, naquele local onde hoje nós estamos sepultando as vítimas dessa pandemia, no futuro possa ser um local não só de visitação, mas também de contemplação e de reflexão sobre tudo aquilo que nos levou a esse momento agora, e também da importância crucial que a saúde pública tem para a nossa sociedade moderna.
Secretário, eu Então, fica aqui o meu apelo às pessoas. Tenham, assim, confiança e um pouco de paciência. Nesse momento, pode parecer que aquilo lá está muito agitado, mas, ao final, teremos lá um lugar belíssimo e muito importante para que não se esqueça jamais desse momento pelo qual nós estamos passando. Secretário, já há cemitérios sem vagas por conta dessa situação toda do número de mortes de Covid-19? Essa é uma pergunta que eu gostaria que o senhor explicasse, respondesse para a gente depois do intervalo. A entrevista coletiva vai para o intervalo rapidinho e volta já já com a sua resposta. Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos entrevistando o secretário da CEMUSP, Paulo Farias, que é secretário municipal de Limpeza e Serviços Públicos. Já falamos de diversos assuntos aqui. No bloco anterior, fiz a pergunta para ele se já há cemitérios sem vagas por conta do aumento do número de mortes. Agora, eu dou a palavra para o senhor para responder. Como você perguntou antes, a Prefeitura administra 6 cemitérios urbanos. Desses 6, 5 deles são aqueles cemitérios considerados já totalmente preenchidos, né? Como é o caso, por exemplo, do São João Batista, do São Francisco, do Santa Helena. São cemitérios cujo terreno já está totalmente preenchido. O que não quer dizer que ele não seja utilizado. As famílias que já ocupam mausoléus por concessão, elas podem fazer gavetas, não é? Estanques, e em havendo a necessidade do sepultamento de mais uma pessoa, esse sepultamento pode ser realizado em uma outra gaveta do mesmo mausoléu. E assim permitindo que cemitérios que, apesar de já estarem com a sua área totalmente ocupada, ainda recebam pessoas. Ontem, por exemplo, nós tivemos no cemitério São Francisco do Morro da Liberdade 17 sepultamentos. Isso é um cemitério totalmente preenchido, que atende principalmente famílias daquela região ali do Morro da Liberdade, e nós nunca havíamos tido registro de 17 sepultamentos em um único dia naquele cemitério, e ontem tivemos. Isso é preocupante. Então, as famílias abriram gavetas que já estavam ocupadas há mais de 3 anos e meio, isso a legislação permite, não é? Então, os restos que estão nessa gaveta são acondicionados em um saco próprio para isso, e a gaveta pode ser reutilizada com outro corpo. Secretário, o senhor falou aí do número de pessoas que foram enterradas, né, nesses cemitérios, principalmente esses cemitérios aí que já estão com a ocupação praticamente lotada, mas diante dessa movimentação que está aí no cemitério, o senhor falou também das restrições nos cemitérios municipais, são 6 na capital, né, são 6 urbanos e mais 4, um total de 10 em toda a Manaus e região rural também da capital amazonense. E com quem fica essa fiscalização dos 6 cemitérios aqui da capital, de que as pessoas não possam entrar? Tem um número exato de pessoas que podem entrar nesses cemitérios. Quem faz a fiscalização? Nós estamos, o quadro da Secretaria, e também contando com o apoio da Guarda Municipal e do Manaus Trans e da Polícia Militar do Estado, nós estamos controlando o acesso, não é? Agora, muito mais importante do que o controle ostensivo que se vem a fazer é a compreensão por parte da população de que isso é necessário nesse momento. Não adianta fazermos um grande afluxo de pessoas do cemitério, criando aglomerações, criando
problemas, às vezes criando até constrangimento para as famílias. É um momento triste, então temos que aguardar, fazer isso tudo com muita calma, com muita segurança dos procedimentos. E, como eu disse, as pessoas podem ter certeza, aquela área será um parque muito bonito. Então, no final, esse momento triste, que é claro, a perda das pessoas, não há o que possa compensar isso, mas, ao final, nós teremos um lugar tranquilo, bem arrumado, para que essas pessoas sejam lembradas. Secretário, a partir do momento que foi decretada essa situação, né, houve alguma resistência por conta ali dos familiares? É claro que a gente entende que, poxa vida, é um momento, meu único momento ali de despedida, eu quero e talvez, enfim, não respeite essa decisão. Já há registro de resistência por parte, talvez, de alguns familiares ou ainda está tudo sob controle? É claro que cada pessoa é única. E quando se perde uma pessoa próxima, aquilo é uma perda única. Não há como dizer às pessoas que aquilo é só mais um número entre centenas, milhares ou milhões no mundo todo. A perda individual, ela é um fato único na vida das pessoas e isso precisa ser respeitado e compreendido. Por outro lado, o administrador público que está organizando os procedimentos tem uma percepção do gigantesco aumento da demanda, do afluxo, de como se pode organizar aquilo de maneira que tudo possa ocorrer dentro de limites razoáveis, não é? É claro que aí cabe, mais uma vez, aquela expressão: situações extraordinárias exigem medidas extraordinárias. A gente não consegue dar conta de um problema desse tamanho, muito maior do que a normalidade, procedendo da mesma forma que sempre procedeu. Então, isso é importante. Agora, claro, precisamos respeitar os sentimentos daquelas pessoas que, do ponto de vista delas, elas estão vivendo um momento único. Não é quem perde um parente, não está pensando se aquilo é um número numa pandemia. Aquilo é uma perda pessoal muito grande e inestimável. Então, é preciso que haja essa compreensão de ambas as partes para que se possa caminhar, então, de uma forma serena, ou dentro daquilo que é possível chamar de serenidade numa hora dessa, para que se consiga resolver tudo isso. Os coveiros também têm limites físicos que precisam ser respeitados, e isso a gente, por isso, da mecanização, né? Agora, é um momento, o que a gente tem notado é que quando se conversa com as pessoas, quando se demonstra para elas o que está acontecendo, há uma predisposição a entender, a aceitar, enfim. O nosso país não tem muita tradição de enfrentar catástrofes gigantescas, né? Como outros países já passam até com uma certa frequência. Então, isso tudo também é um pouco novo para todos nós. Mas, na medida do possível, eu acho que a sociedade manauara vem dando sinais de maturidade, de compreensão de que esse é um momento extraordinário e que teremos que enfrentá-lo com algumas medidas de caráter também extraordinário. Agora, como eu disse antes, o compromisso e a responsabilidade da Secretaria em dar unidade, estanqueidade e rastreabilidade para todos os corpos que são conduzidos ao cemitério, isso é fundamental. E quanto a isso, nós temos tido maior
cuidado para que não se perca em momento algum a rastreabilidade de todos os sepultamentos que estão sendo feitos lá, né? E aí aqui vem uma preocupação muito grande nossa. Essa semana nós oficiamos, inclusive, a todos os órgãos de saúde e controle, uma preocupação porque notou-se um ritmo muito acelerado nos hospitais no que diz respeito a acondicionamento de corpos, e aí é importante que se converse sobre isso, porque a secretaria, ela garante a rastreabilidade de uma urna que está vinculado a um documento que veio do hospital. A certeza de que aquele documento corresponde ao corpo que está ali informado, essa certeza, ela só se dá por uma garantia de que o hospital procedeu no acondicionamento e no registro. Então, isso é muito importante, que se tenha calma nessa hora. Exatamente. Não adianta implementarmos agora uma correria alucinada e aí perdermos a rastreabilidade e os registros. E isso vem desde o leito do hospital até a sepultura no cemitério, por todas as etapas por onde o corpo passa. É até difícil assim a gente pedir compreensão, mas é importante que tenhamos, né, secretário? Eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Entrevista Coletiva. Entrevistamos o secretário municipal de Limpeza e Serviços Públicos. Eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui. Obrigada também ao Jorge Guerreiro, que participou também aqui da nossa bancada de questionamentos ao secretário. Secretário, muito obrigada mais uma vez. E não custa nada a gente lembrar, né, que é para a gente continuar se cuidando, se higienizando, mantendo todos os cuidados possíveis. Muito obrigado. Foi uma satisfação poder estar aqui com vocês e meu muito obrigado mesmo por esse canal que vocês criaram para que a Secretaria possa, então, estabelecer um diálogo com a população, esclarecer alguns pontos de dúvida, levar algumas perspectivas um pouco diferentes para o tema, não é? E assim vamos construindo um diálogo para que possamos enfrentar essa situação tão difícil e chegarmos a um final, se não menos doloroso, mas pelo menos organizado. Exatamente, mas que essa situação chegue ao fim, né, secretário? Obrigada mais uma vez. Meu colega de bancada também, Jorge, obrigada. Gente, a entrevista coletiva fica por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá.